a mulher sempre quer mais. Mas mais o quê? Seja muito bem-vinda ao Her Talks, um espaço para falar das buscas e desafios da mulher contemporânea, com muita verdade, presença e alma. Bem-vindas ao Her Talks. Hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui, com a Fernanda Villarrodona, da plataforma Escuta Ela. Fernanda, muito obrigada. Estamos muito felizes com você aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Estou muito contente com esse convite. Muito feliz de estar conversando com vocês. Tenho certeza que vai ser muito gostoso. Ai, bem-vinda, Fê. Obrigada. Eu queria já abrir te fazendo uma pergunta. Por favor. O que você tem escutado de você mesma ultimamente? Uau, que pergunta diferente. Amei. Ainda mais que eu sou a tal da Escuta Ela, né? Então, o que eu tenho escutado de mim? Olha, eu acho que eu brinco, né, com as seguidoras e tudo mais, que eu tenho duas vozes, assim, na minha cabeça, sabe? Que nem o diabinho e o anjinho que a gente fica brincando, que fica do nosso lado. Pra mim é Maria Eugênia e Maria Clara. Eu brinco que são Adoro que tem nome. É, porque assim, aí quando eu consigo perceber quem que tá me guiando, sabe? Então tem a sabotadora ali, que é a Maria Eugênia, que eu falo... Eu percebo quando ela tá tentando... Sabe aquelas vozinhas assim? Ai, você não é capaz, isso aqui não é pra você, isso aqui não vai dar certo. Aí eu falo que é a Maria Eugênia. A Maria Clara já é o contrário. É tipo uma vovó, sabe? Acolhedora. Tipo, pode fazer isso, vai pra esse caminho. É quase que a intuição falando, sabe? E cada vez mais eu tenho me exercitado pra escutar essa voz que é mais gentil, mais acolhedora, mais amorosa. E o que eu tenho exercitado pra escutar de verdade e abraçar... é o confiar, né? O confiar no caminho que eu tenho seguido, confiar no que a minha intuição me guia e me diz. E confiar que, por mais que a gente esteja plantando uma sementinha e não consegue ver ainda o resultado de como vai ser essa árvore ou se isso vai dar frutos, confiar que aquele passo, que aquela decisão, que essa sementinha que eu estou plantando hoje vai ter frutos no amanhã. Então, tem algumas coisas que têm acontecido na minha vida hoje, eu falo, tá vendo? Que bom que você escutou aquela voz, que bom que você seguiu em frente e confiou que poderia dar certo, que agora eu tô colhendo algumas coisas. Então, tô exercitando isso. Muito bom. Você sabe que eu também tenho o nome? Ai, é? Qual? Eu amo. Mas a minha, assim, tem a Rô, que é a minha essência que mesmo. É legal. Tá? E eu tenho a Rebeca. Pronto. Gente, é muito bom por nome. Porque você consegue dar uma descolada. Tipo, quem que tá falando isso? É a Rô ou é a Exato. Rebeca? E até os meus filhos já sabem disso. Porque de vez em quando eu falo em voz alta. Eu falo, e o problema é que rimou. Então, virou um meme lá em casa. Eu falo, fica quieta, Rebeca. Nossa, Sim. não sabia disso, que legal. Sim. E aí, eu também já dei nome pros monstrinhos dos meus filhos. Então, quando eles estão assim, eu falo, isso não é você. Isso é o seu monstrinho. Todos têm nome. É maravilhoso, eu amo. Eu adoro, desde o momento que eu coloquei Maria Eugênia um nome, eu consegui me descolar e falar, tá, não necessariamente sou eu, sabe? É uma parte ali dentro de mim, mas que eu consigo conversar. Eu não preciso odiar, né? Eu preciso dialogar com essa versão minha. Porque, no fundo, ela é você, sim. Sim, exato. Mas ela é parte de uma mim. parte de você que você pode tentar dominar um pouco e tentar também entender por que ela tá, de repente, te sabotando. Porque a nossa mente é muito articulada, né? E aí, a gente precisa dessa articulação, mas a gente também precisa domar essa articulação. Perfeito. Exatamente. Eu não tenho nomes ainda. Eu acabei de aprender que tem mim e tem a minha ansiedade falando. Então... A gente vai finalizar esse episódio com um nome. Você vai ver. Perfeito, Ele vai vir, ele vai vir. Em algum momento esse nome vai chegar. Tá ótimo. Fê, para quem não conhece ainda o seu trabalho, a sua plataforma, conta pra gente um pouquinho do que é exatamente o Escuta Ela. Bom, o Escuta Ela é uma plataforma de bem-estar, mas é mais do que isso, é uma comunidade. Uma comunidade que se formou ao longo do tempo, de mulheres, principalmente, que estão em busca de autoconhecimento, de bem-estar, e que se conectam de alguma forma com aquilo que eu propago, que é o que eu busco ali no meu dia a dia, que é uma vida com mais equilíbrio, com uma rotina que inclua, né, ferramentas de bem-estar e de autoconhecimento. Assim como, né, eu não sou só
o Escuta Ela, eu também tenho Maria Eugênia, eu também tenho minhas sombras, eu também tenho desafios. Eu trago isso também para Escuta Ela, para as pessoas se sentirem acolhidas e não sentirem que é um espaço absolutamente perfeito, sabe? Com uma rotina absolutamente regrada. Eu tento quebrar um pouco disso também, trazer a realidade do que é bem-estar e perceber que é uma coisa única e singular para cada um. Então, o que eu acredito ser bem-estar não necessariamente é o bem-estar para o outro, né? É subjetivo. Então, dentro do Escuta Ela, eu tenho esse compromisso de trazer comunicação. Então, tenho posts diários, a gente tem um podcast também, Escuta Ela Podcast. Tem a newsletter, a gente tem com o Clube no Livro. Então, são várias ferramentas que eu tento trazer para as pessoas para disseminar essa palavra, digamos assim, da busca por uma vida com mais bem-estar, seja lá como for para cada um de si. Então, a gente leu, e eu acho que isso é muito falado, que você teve um episódio de ansiedade crônica aos 19 anos, certo? Em Maresias. E que a partir daí você desenvolveu, né, o seu aspecto emocional e o seu negócio também. O que você não consegue esquecer desse dia? Nossa, tudo. Eu lembro desse dia perfeitamente. Mas assim, por muito tempo eu lembrava desse dia como um dia caótico, sabe? Um dia que mudou a minha vida e que foi horrível e que eu só lembrava das coisas negativas, né? Foi o dia que eu tive a primeira crise de ansiedade. Assim como eu percebo crise de ansiedade hoje em dia. Porque provavelmente eu já tinha tido várias outras sem conseguir realmente nomear aquilo. Mas o estopim, digamos assim, foi naquele dia. E eu lembro perfeitamente de tudo. Da sensação, de o que eu pensava, do que estava acontecendo. Tudo. Achei que eu estava enlouquecendo, que minha vida ia acabar ali. Meu Deus do céu, o que é isso? Ninguém falava sobre crise de ansiedade, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, então eu guardei pra mim, não falei nem pros meus pais, e quanto mais eu guardava aquilo, e esse medo do que aconteceu naquele momento, que eu achava que ia morrer, que sei lá o quê, eu revivia aquilo várias vezes, e aquilo foi terrível, e eu vivi por quase 3 anos tendo crises dessa forma todas as noites. Todas mesmo, estando na minha casa ou não estando na Disney, ou, sabe, assim, em qualquer lugar, era um motivo para eu ter uma crise de ansiedade antes de dormir. Então, foi muito difícil. Porém, hoje, quando eu olho para esse dia, eu ressignifiquei toda essa história, né? Não só esse dia, porque foi só um dia na minha vida, mas toda essa experiência da ansiedade, né? Porque, sim, foi muito desagradável. Sim, eu não desejo que ninguém viva isso na pele, mas foi o que eu precisei para, inclusive, encontrar meu propósito de vida, sabe? Que hoje eu enxergo como esse meu lado de uma comunicadora de bem-estar que fala sobre essas questões que são sensíveis, de saúde mental. Por mais que eu não seja uma profissional da área, até por ter vivido isso, eu tenho esse respaldo, sabe? De poder, pelo menos, falar sobre a minha experiência. E como eu lidei com isso, e o que eu aprendi com aquilo, e como eu superei. E quando eu digo superar, não é que eu não tenho mais, né? Eu tenho. De vez em quando, pode ser que eu tenha. Mas eu fiz as pazes com isso, sabe? Eu entendi que a minha vida pode continuar, mesmo se eu tiver uma crise de ansiedade. E se eu tiver, eu vou saber e eu vou ter as ferramentas para lidar com isso. Porque eu acho que a cura não tá em você nunca mais vou ter ansiedade na vida, né? Não é assim. É você conseguir voltar a ter autonomia e confiança em saber como lidar com esses momentos desafiadores. Porque a emoção, ela sempre vai existir. Inclusive, tem coisas boas a partir da ansiedade. Não da crise, né? Do jeito que é avassaladora, mas a ansiedade, ela tem um propósito de existir. Ela pode ensinar muitas coisas, ela pode nos alertar. Então, eu fiz as pazes com tudo isso. E hoje, eu não mudaria nada da minha história, sabe? Se alguém virasse e falasse assim, nossa, se você pudesse voltar para aquele dia e nada daquilo tivesse acontecido, você nunca teria uma crise de ansiedade na sua vida, você mudaria a história? De forma alguma. De jeito nenhum, assim. Então, é isso. E quais são essas ferramentas que você fala, que você desenvolveu para conseguir lidar com isso? São tantas, sabe? Porque eu acho que é assim, existem a sua caixinha de ferramentas ali que eu falo, né? A sua caixinha de primeiros socorros para o momento que bateu o negócio. E aquilo que você vai construindo para te fortalecer ao longo do tempo para que você se sinta mais confortável. Então, assim, falando da caixinha de ferramentas ali, kit instantâneo,
machucado, preciso de uma coisa, tipo um band-aid, né? Então, os meus band-aids, digamos assim, é respiração. É sim, medicamento. Eu levo comigo, eu acho que é uma coisa que é importante mesmo a gente falar, porque às vezes as pessoas precisam, né? Tipo, se eu virar e falar, tô com uma cólica, tô com uma enxaqueca, tô com uma mega dor de cabeça, tudo bem você ter ali um remedinho que vai te ajudar naquele momento a passar por aquilo. O problema é a gente ficar só se alimentando daquilo e não buscar a causa, né? Então, eu tenho medicamento, eu levo comigo cheirinho de lavanda, que é uma coisa que me traz uma calma, porque normalmente minhas crises são mais à noite, então... se eu sei que eu vou sair de casa, ter uma noite fora, em algum outro lugar, que eu sei que é uma coisa que pra mim já é um gatilho um pouco maior, que pode me gerar estresse, eu vejo se eu posso levar meu travesseiro. Eu levo alguns rituais que eu tenho em casa para os lugares. Um chazinho. Então, assim, eu me protejo de coisinhas que eu sei que vão me ajudar. Mas ao longo da minha vida, eu acho que as mudanças dos meus hábitos... né? O meu estudo de autoconhecimento, tudo isso influencia, né? E vai fortalecendo. Então, eu digo assim, sim, é que a gente pode, sim, ter os nossos band-aids, mas a gente precisa fazer o feijão com arroz. Ou seja, aquilo que é o básico de todo dia. Então, mudar a nossa rotina do sono, né? Ter uma noite de sono completa, agradável. Eu mudei tudo isso para justamente ter ali as minhas 8 horas de sono. Às vezes 7, às vezes 6, claro, que é o que dá, às vezes. É a vida real. É a vida real. Mas, assim, ter essa preocupação com o sono, porque tudo isso regula o estresse. Você tendo um estresse um pouco mais regulado, vai te ajudar a encarar o dia a dia com mais humor, com mais, né, leveza. Tomar água, comer bem, fazer muito exercício físico. Então, assim, exercício físico... É que eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Esporte, pra mim, é, assim, vida. Desde que eu sou criança. Mas, assim, ter essa consciência de que o exercício físico precisa estar presente. É inegociável na minha vida para eu ter a minha saúde mental em dia. O que você faz de esporte, Fê? Eu já sei fiz que você de tudo joga um pouco, tênis. sim. Eu já fiz de tudo um pouco, mas hoje eu tô na fase do tênis. Tá. Sou apaixonada por tênis. Tanto que ano passado eu rompi o meu ligamento jogando tênis. E, mais uma vez, a vida dando uns desafios que na hora que acontece a gente não entende o porquê. Lamenta horrores. Pensa, eu jogava sempre, tava sempre muito ativa. E aí, de repente, pum, parou. 9 meses parada, cirurgia, esquece e tal. Foi um baque, mas hoje, se eu pudesse voltar atrás e evitar, não evitaria. Aprendi coisas muito preciosas, assim, nesse meio tempo. Inclusive, minha relação com o esporte, minha relação com o meu corpo, com o exercício físico. Então, hoje eu também faço muita musculação, que é uma coisa que eu falo para as pessoas. Eu era contra a musculação no sentido assim, detesto, sabe? Não quero puxar peso, muito chato, vou correr, vou fazer alguma coisa. Mas foi justamente essa negligência que me fez me machucar. Então, façam exercício físico, façam musculação. Eu brinco que eu tenho uma frase, assim, que eu falo no Instagram, que é corpo forte, mente forte. A musculação entrou na minha vida por conta da lesão. E conforme eu fui percebendo, assim, eu evoluindo nos pesos, sabe? Fazia supino com 4, depois 5, depois 7. Hoje eu faço com 12. Eu filho e falo, caramba, eu sou muito forte, sabe? E eu acho que essa sensação também da força física te dá também uma postura diferente pra vida, pras coisas. Enfim, gente, uma pergunta, assim, se deixar, eu vou falando até... Ótimo. amanhã. Não, mas assim que nós queremos. E como que você conseguiu virar essa coisa muito íntima, né? Das suas crises. Como que você conseguiu virar isso num negócio para tanta gente, para ajudar tanta gente? Nossa, não foi consciente, sabe? Não foi uma coisa assim, nossa, tive uma crise, vou fazer disso um negócio. Quando eu comecei a estudar um pouco mais, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, então comecei a adentrar no autoconhecimento para me ajudar, fazendo terapia, com auxílio de psiquiatra e tudo mais. E aí, querendo ou não, na própria terapia, iam me indicando uns livros. E eu mergulhei muito na autoajuda, assim. Eu sei que hoje em dia tem todo um estigma aí, né? Da autoajuda ser meio balela, mas naquela época foi muito importante para mim. Me ajudou muito, vários livros. E aí eu comecei a gostar disso, comecei a querer aprender um pouco mais. E aí depois, lá em 2019, eu fiz um post no Instagram, assim, bem despretensiosamente, no meu próprio perfil,
falando, né, um pouco do fato de eu ter tido crises nos últimos tempos e tudo mais. E fui bem vulnerável, assim, porque eu só tinha amigos, não tinha um público, né? Mas, assim, tinha as pessoas que eu conhecia ali e eu me abri. E várias pessoas vieram falar comigo, mas não no comentário, no direct, né? Porque as pessoas não tinham vergonha de falar, de expor, enfim. E aí eu senti uma coisa forte, assim, de propósito. E falar sobre isso parece que me libertou, sabe? Porque parecia que tinha um peso junto no fato de eu estar vivendo tudo aquilo e meio que escondido. Ninguém saber e tal. E eu tinha uma certa vergonha também do que eu estava vivendo. Então, quando eu decidi... Ai, dane-se, sabe? Eu vou falar... eu percebi que eu não estava sozinha. E isso foi, inclusive, uma coisa que me fortaleceu muito. E aí, eu decidi fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós de psicologia positiva na PUC. E aí, em 2020, dia 2 de janeiro, que eu lembro, porque foi meu aniversário. Tava deitada na cama, falando assim, ai, meu Deus, eu preciso... Tava muito infeliz no meu trabalho na época, porque eu queria ser atriz e só tomava não. O que também me fortaleceu muito, mas tomava só não. E fazia freelas de redação, com criação de conteúdo, de outros perfis e tudo mais. E aí eu falei, eu acho que eu vou abrir um canal pra ser o meu portfólio. Porque eu queria ser atriz, queria ser comunicadora, eu tava gostando de estudar aquilo, meio que por curiosa. Falei, vou fazer um canal onde eu vou pôr vídeos, coisas, isso vai ser um portfólio. E aí eu abri o Escuta Ela. E o nome Escuta Ela vem dessa minha busca por me conectar com a minha intuição, né? Então, eu tava buscando muito um nome, que nome que eu vou pôr e tal. E vi uns nomes nada a ver. Mas eu fechei os olhos e falei, não, quer saber? Eu vou escutar a minha intuição. E fiquei repetindo, escuta a sua intuição, escuta a sua intuição, escuta a sua intuição. Até uma hora que aquilo ficou na minha cabeça e quando eu percebi, eu tava falando, escuta ela, a intuição. E aí ficou. E aí eu abri meio que despretensiosamente mesmo. E aí logo em seguida veio a pandemia, então as pessoas começaram a buscar esse tipo de conteúdo, né? E aí a coisa se desenrolou por si só, sabe? E o nome é ótimo, né? A gente estava até conversando no carro, porque eu confesso que quando eu falei do nome, eu achava que era assim, escuta ela, escuta a Fê. Escuta então o as que ela pessoas tem pra acham dizer. E a Nas falou, não, escuta ela mesma. Eu falei... Escuta ela, escuta a intuição, a tua voz dentro, né? Exato. Mas eu acho que dá pra entender de todas as formas. Aquele seu post de dicas da semana, como é? Metas da semana. Metas da semana. Escuta ela. Eu penso, eu tenho que escutar ela. O que ela tá falando é bom, então isso é a meta da semana. Escuta então, as metas. Isso, escuta as metas. Vamos lá, eu adoro uma meta. Então, essas são as metas. Sim. Fê, tem uma coisa que também eu sempre me pergunto. Você acha que a mulher sofre mais dessas questões mentais, de ansiedade, do que o homem? Ai, olha, eu acho que não dá pra mensurar isso, não dá pra calcular isso, sabe? Eu acho que as mulheres têm uma maior facilidade, talvez, de expor os sentimentos. Eu acho que aí a gente também estaria entrando na forma com que a sociedade está estruturada, sabe? Várias camadas, assim, de como também os homens não são estimulados a explorar seus sentimentos, se aprofundar. Então, não sei se eu consigo te dizer que mulheres sofrem mais ou menos. Porque, às vezes, o sofrimento não acho que é uma coisa muito comparável, né? Então, eu posso virar para vocês e falar um grande sofrimento meu. Por exemplo, eu sofro para dormir fora de casa. Que para muitas pessoas isso não é nada. Para ninguém, até algumas pessoas nem pensam se isso é um problema ou não. Mas para mim né? Então, assim, é lógico que existem sofrimentos que a gente está falando aqui também que vão para além das necessidades básicas, que aí nem entra nessa discussão, né? Mas eu não gosto de colocar sofrimento em comparação, porque eu acho que cada um vive e sabe o que tem. Porém, eu acho que pelas cobranças que a mulher tem em excesso, assim, né, na sociedade, do trabalho, da casa, da família, talvez exista uma sobrecarga em cima da mulher que seja um gatilho ainda maior para mais estresse, para mais geração de ansiedade, de expectativas, né? Da gente bater, não só ser uma ótima mãe, mas também ser uma ótima empreendedora, ou ser uma ótima funcionária, ser uma ótima chefe, ser uma ótima em tudo. E aí isso é uma sobrecarga muito grande que a mulher carrega, que talvez os homens não tenham tanta pressão em tantas áreas da vida, né? Mas eu acho que é isso. Cada um tem que buscar realmente a sua jornada para
lidar com os seus sofrimentos e, felizmente, porém, do outro lado, infelizmente, eu vejo que muito mais mulheres estão em busca desse caminho. O que sim é ótimo, mulheres continuem. Mas eu gostaria cada vez mais que os homens também entrassem nesse movimento. Às vezes eu brinco, gente, eu vou criar um escuta ele, eu preciso, preciso que vocês escutem também. Porque a gente tem que se acompanhar, sabe? Não adianta a mulher ir lá se trabalhar profundamente, entender seus traumas, suas crises, suas questões. E aí, talvez tentar se relacionar com uma pessoa que não esteja disponível também para troca. Mas também tem suas questões, também tem seus sofrimentos, também tem seus desafios. Então, acho que a gente tem que estimular que cada vez mais todo mundo busque essa cura, esse autoconhecimento. Eu já teve uma discussão com um homem falando sobre isso, falando realmente dessa coisa que a mulher tem tantas coisas que ela quer ser a melhor e tem, né, quer ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor funcionária. E aí o homem que eu estava falando, ele falou, mas eu tenho muitos desafios também. Eu tenho que pensar todo dia que eu preciso, como que fala? Prover para minha família, que como que eu vou fazer isso, como que eu consigo uma vida melhor para minha família. Isso é uma carga muito grande também para mim. Eu acho que aí entra muito essa coisa de pensar também que não só seu problema é muito grande, porque você tem talvez mais coisas como a mulher tem, mas o homem, talvez só com essa uma coisa, já está super sobrecarregada, né? Eu acho que cada pessoa tem os problemas e também lida diferente com os problemas. E os problemas podem ser menores ou maiores, mas para a pessoa o que cada um grande. sente, a gente não consegue mensurar, né? Isso. A gente só tem a nossa régua do que a gente sente internamente. Sim. Então, a gente pode, obviamente, falar, esse problema parece menor ou parece maior, ou tem... né, dificuldades ali em graus diferentes, mas o sentimento de sofrimento acho que é uma coisa que é muito imensurável na vista do outro. Isso. Cada um sente, e você não pode falar, meu trauma foi esse e é pior do que o trauma da outra pessoa. Então, acho que ali temos que também, talvez, faz uma escuta a ele mesmo, porque eu acho que os homens têm que saber que também eles não são sozinhos. Exato. Que eles também precisam se olhar mais e pensar mais na saúde mental deles. Perfeito. E isso que mudou na vida da mulher, no trabalho e etc., também afeta a vida do homem, concorda? Com certeza. Porque a gente fala, a mulher está se sacrificando, a mulher está sobrecarregada. Mas o homem também está mudando a forma como ele tem que lidar com isso tudo. Em gerações passadas, não existia nenhuma cobrança para ele cuidar dos filhos ou da família. E agora, isso faz parte, mas também é novo para eles. Sim. E eles também já têm a outra cobrança. Então, eles estão, sim, tentando entrar nesse novo lugar. Eu acho que essa empatia que você falou é muito importante. Vamos agora falar do nosso patrocinador de hoje, a marca Olive You, da Annelise e da Ana. São duas amigas maravilhosas que criaram essa marca e estamos todos vestindo essa marca linda. Maravilhosa. Gente, eu fiquei encantada com essa marca, que eu não conhecia, conheci a partir do convite de vocês. Eu tô, assim, me sentindo chiquérrima, maravilhosa. Qualidade impecável. Isso, eu acho que eles têm uma qualidade maravilhosa e elas contam muito em peças que eu acho que você pode usar com muita coisa. Então, essa coisa de... Não é, por exemplo, você está vestindo um conjunto, eu também. Sim. Mas eu acho que tem tanta versatilidade nessas peças que você pode usar tudo junto, diferente. Eu amo a marca e acho super confortável. E estou me sentindo sempre linda. Nossa, é impossível não se sentir linda com essas peças. Eu tô apaixonada também. Lindo. Os detalhes, os brilhos, maravilhoso. Então, Olive You, muito obrigada. Muito obrigada. Fê, eu vi alguma coisa que talvez seja mais nova para você, mais recente, sobre astrologia no seu perfil. Sim. Queria saber tudo o que você está vendo sobre isso. Gente, a astrologia, para mim, é uma paixão, assim. Eu adoro, sou muito curiosa. Gosto de estudar, porém ainda sou super iniciante. Tá bom. Qual é seu Então, signo? Capricórnio. Tá bom. Minha melhor amiga é Capricorniana. Capricórnio. 100%, eu digo, eu brinco assim, porque eu tenho muitos planetas em Capricórnio. E eu gosto muito
do estudo por trás, sabe? Então, eu sigo a Isa Mesadri. Eu sou super fãzoca dela, inclusive, tô muito feliz. Eu não sei quando que vai sair esse episódio, mas eu acabei de... Eu também entrevistei ela pro podcast, e ela acabou de lançar um livro, e agora o Clube do Livro vai ser sobre o livro dela, junto com a participação dela. Então, assim, ela me ensinou muitas coisas de astrologia. Acho que tudo que eu sei é por conta do conteúdo da Isa, que eu tenho o aplicativo, sou assinante há 3 anos, escuto todos os dias os panoramas diários dela, do céu. Qual que é o Insta dela? Isabela Mesadri. E aí, o aplicativo é o Astro Journey, que ali tem o Calendastro, que é esse aplicativo que tem tudo ali, assim. Tem previsões diárias do como tá o céu hoje, mensal, tem mini cursos lá dentro, então tô fazendo esses cursos. Eu gosto muito, eu acho que é uma ferramenta a mais de autoconhecimento, muito interessante, assim, muito poderosa, que já me trouxe muita clareza em momentos, em momentos mais desafiadores também, sabe? Eu acho que é um auxílio. Não é nada que eu use pra me bitolar, sabe? Mas até a Isa traz, assim, os melhores dias do mês para certas coisas, para certas decisões, dias para tomar um pouquinho mais de cuidado. E tudo isso tem me ajudado mesmo. Eu levo muito a sério. Tipo, melhor dia para assinar um contrato, eu tento esperar o máximo o dia do contrato. Melhores dias para dates. Dias que astrologicamente a energia tá mais fluida para certas conversas. Eu acho que tudo isso é um auxílio, sabe? É uma ajuda dos céus que tá aí que é um estudo milenar, que tem muita coisa por trás. Às vezes as pessoas acham que a astrologia é aquele horóscopo do fim do jornal e não tem mística, nada a ver. Né? Não tem nada a ver, é um estudo muito profundo que envolve filosofia, que envolve astronomia, que envolve a matemática, sabe? Tem várias coisas ali dos graus que eu ainda nem cheguei nessa parte, que é complicada. Mas para você ler um mapa, existe todo um estudo complexo, assim, para você ler o mapa de alguém. Então, por isso que eu tô indo aos poucos, eu nem me aventuro muito a dar muitas dicas, mas assim, tô estudando. Quem sabe mais pra frente tem um caminho aí. Eu adoro que teu marido é de signo. Quer compartilhar? Então, sempre que começa um assunto de signo, em qualquer roda de conversa, alguém fala, qual é o seu signo? E ele fala, águia. Aí a pessoa fala, águia? Aí ele responde, você inventou o seu, eu tô inventando o meu. Ai, meu Deus. Então, mas tem várias pessoas que não acreditam mesmo, que são super céticas. Mas às vezes, talvez seja só uma falta de informação, sabe? Do que realmente significa astrologia. Porque é muito mais complexo e tem os estereótipos, assim, então eu sou capricorniana, quer dizer que eu sou pão dura, coração gelado. Eu sou ariana, então quer dizer que eu sou explosivo e briguento. É muito mais do que isso, né? Um mapa não é só o seu signo solar ali, é o mês que você nasceu. Tem sua lua, tem seu ascendente, tem a posição dos planetas, tem a casa que esses planetas vão estar, tem as quadraturas, as conjunturas. Tem muita coisa para ser lida. Não é só você é assim, então, consequentemente, sua vida vai ser assado. Não é. Então, eu sinto que às vezes falta informação e a profundidade. Mas como tudo na vida, né? Nada é pra todo mundo. Então, quem se interessar, vai a fundo, porque tem muita coisa bonita, assim, que a astrologia pode ensinar. Claro, eu acho isso. E eu acho que a gente tem que pôr legenda nesse vídeo pra Bela. Sim, para minha amiga, a Capricórnia. Ela adora astrologia. Mas eu acho que uma coisa muito cultural que eu vivo aqui no Brasil é que as pessoas falam muito sobre signos. E fora, na Alemanha, nem nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito grande. Eu acho que talvez está começando a ser mais. Mas aqui, você já fala... Desculpa. Você já pergunta a pessoa, você conhece a pessoa, você já pergunta qual é o seu signo. Eu até conheço pessoas que, quando eu comecei a trabalhar com eles... A primeira pergunta era, qual é o seu signo? Porque eles decidem. Sim, eles vão querer... Você também fazia isso? Nossa, eu acho que isso nunca pode existir na Alemanha, sabe? Assim, não.
Mas eu gosto muito. Eu fico curiosa. Eu sou bem curiosa. Nossa, É. quando eu saio com algum homem, quando eu vou fazer um date, eu tento sempre caçar ali qual que é. Nossa, assim, quando você nasceu e tal. E tem uns que estão nem aí, não entendem nada, já passa tudo. Já passa a data de nascimento, horário. Eu falei, ótimo, que aí eu já vou dar umas bizuiadas por aqui. A minha amiga é igual. Ela é igual mesmo. Eu amo. Capricórnio. Segundo do janeiro, você tá? Ela é primeiro. Ai, estamos quase juntas ali na virada do ano. Sim. Ave Maria. Então, nós estávamos falando sobre isso. Que o lugar digital, ou vamos falar nas redes sociais, por exemplo, é um lugar que cria muita ansiedade em muitas pessoas. E também o criar de conteúdo cria ansiedade. Mas você está fazendo isso e, no mesmo tempo, você está falando sobre bem-estar. Como que você lida com isso? Como que você consegue não ficar ansiosa, por exemplo? O que você usa? Você tem uma rotina? Como que é isso? Olha, eu fico ansiosa, tá? Já tirando isso da frente. Eu acho que é assim. Como todo trabalho, né? Eu levo toda a minha criação de conteúdo como o meu trabalho. É 100% que eu faço, é assim que eu ganho meu dinheiro, enfim, onde eu deposito a maior parte do meu tempo. Assim como qualquer outro trabalho, tem seus prós e contras, né? E tem momentos de ônus e bônus, enfim. Como tudo na vida, né? Eu fui descobrindo a minha forma ideal de trabalhar com criação de conteúdo, mas eu também já abro aqui que a síndrome da impostora, ela continua presente. De vez em quando ela aparece um pouco mais forte, de vez em quando eu consigo dar uma diminuída. Mas por que eu digo isso? Porque eu não quero passar em nenhum momento que eu encontrei a chave da solução, sabe? Para você viver uma vida incrível e ainda conseguir uma vida excelente nas redes sociais e tal. Eu acho que tem seus desafios, sim. É um universo que abre muitas portas, que você se conecta com pessoas que jamais eu conseguiria me conectar. Então, eu sou muito grata, sim, pelas redes sociais. Eu acho que é uma ferramenta fantástica e cabe a nós termos a responsabilidade de como usar ela. Mas também tem os seus desafios. Então, comparação. É muito fácil a gente olhar ali uma pessoa ou uma pessoa que conseguiu X seguidores ou que tem uma vida Y, que ganhou tal coisa. E você falar, putz, mas eu não consegui, mas eu não tô lá ainda, meu perfil não é isso, não é aquilo. Então, às vezes a gente esbarra nessa comparação. E eu tento usar, toda vez que eu me pego me comparando com alguém, como inspiração e não como uma forma de me diminuir. Mas, enfim, tem coisas que a gente tem que lidar com as redes sociais, que é a frustração, né? Porque, eu vou lá, fico horas pensando num post e me programo, tal, e ele não vai bem. Ou o Instagram não entrega. São frustrações, né? Mas como todos os trabalhos na vida, em todas as esferas da vida, a gente não tem como se blindar disso. E quem passa essas receitas mirabolantes pra nunca mais sentir, ou pra ter o Instagram que sempre vai... Eu não sei se eu acredito, sabe? Eu acho que é mais inteligente você trabalhar o seu autoconhecimento para justamente saber lidar com a sua frustração, saber lidar com a sua ansiedade, saber lidar com a sua síndrome da impostora, com as suas inseguranças e usar essas ferramentas a seu favor, não só na vida, mas na criação, no seu trabalho, em tudo. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na criação de design, que é a Júlia, que eu brinco que ela é meu braço esquerdo e direito no Escuta Ela, que ela me ajuda bastante. Então, eu crio todo o conteúdo, quem escreve sou eu. Então, o post vai ser assim, tal dia, a legenda vai ser tal. Ela me ajuda na arte, porque é uma parte que foi a primeira coisa que eu deleguei quando eu pude, sabe? A parte da arte em si, porque não é minha área. E aí, ela faz, eu deixo tudo programado. Eu tenho eu tenho até chama Kit de Organização do Escuta Ela, que são templates do Notion, que eu vendo, inclusive, por R$49. Você tem 8 templates para usar a vida inteira. E eu não sei viver sem isso, porque eu sou uma pessoa muito organizada, totalmente sistemática. Capricorniana. 100%. E aí eu tenho um template de criação de conteúdo, que inclusive qualquer um pode ter acesso com esse kit. E eu programo uma semana antes todo o calendário, assim, do que vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Já deixo tudo pronto, legenda. E a gente vai fazendo. Tem horas que tem que fazer. Ontem mesmo, eu desisti de um post que ia ser hoje.
E aí, tava às 7 horas da noite, não, vou fazer um aqui agora pra postar amanhã, porque vai ser melhor e tal. É uma dinâmica, sabe? Eu acho que estar nas redes sociais hoje, sim, é muito importante, porque é uma porta de entrada, né? É um portfólio. Mas também não acho que todo mundo deveria colocar todas as fichas em criar conteúdo, porque é desafiador. E as pessoas fazem parecer ser muito simples, sabe? Ser muito fácil. Ah, eu vou largar meu emprego com a minha segurança para empreender e ter um perfil e tal. Bom, se sente forte, vai e tenta. Mas eu acho perigoso a gente falar como se fosse fácil e óbvio e muito simples para todo mundo, sabe? Não é. E tem que ter muita dedicação, tem que ter muita frequência, tem que ter muito esforço e vai ter que lidar com o desafio, sim. Mas quando o resultado vem, é maravilhoso. Então, é isso. Não sei nem se eu respondi exatamente a sua pergunta. Respondeu, Com certeza. respondeu. Eu vi, teve um dia que você falou alguma coisa do tipo, ai, eu escrevi uma coisa, mas depois eu olhei para aquilo e falei, ai, por que eu tô falando isso? Será que eu tô falando isso só para manter uma constância? Ou se isso é mesmo que eu sinto? Como que é, Fê, para lidar com isso, com essa questão da criatividade e não cair numa cilada de repente, ficar tentando seguir um padrão? Eu ainda tô descobrindo esse caminho, sabe? Porque é isso. Eu acho que por um lado, você tem que jogar o jogo. E existe um jogo. Sem do dúvida. que funciona, do que não funciona. E você também tem que ir entendendo ali... testa um conteúdo, aí você vê, deu certo esse aqui, então eu vou tentar um pouquinho mais para esse caminho e tal. E aí você vai entendendo o jogo, colocando um pouquinho das suas próprias regras. Mas, assim, existe um jogo ali de cada rede social do que funciona e do que não funciona. Então, TikTok tem um jogo, Instagram tem outro jogo, no Pinterest tem outro, no Twitter tem outro, sei lá. Então, cada um tem o seu jogo. Você vai ter que entender que tipo de jogador você vai ser. Você está falando em algoritmos de de jogo? Assim, da criação, sabe? Então, por exemplo, eu entendi que um conteúdo muito extenso, com muito texto, por mais que eu goste muito, não vai funcionar no Instagram. As pessoas não vão ler. Então, por mais que eu queira muito, o jogo do Instagram não é esse. É coisa rápida, é fácil, é uma frase. Então... é isso que eu quero dizer quando jogar o jogo, é você entender o que funciona. Mas, por exemplo, eu amo escrever. Eu amo ler textos longos. Então, eu entendi que isso, pra mim, também era uma forma de estimular minha criatividade, ter um espaço onde eu pudesse aprofundar. Por isso, eu criei a newsletter. Então, a newsletter é um espaço onde eu consigo ter uma profundidade. Então, eu fui buscando formas de me comunicar de diversas maneiras. Então, podcast, eu consigo ter trocas, conversas, que nem a gente tá tendo aqui, longas. No Instagram, não dá pra ser um vídeo de 20 minutos, entendeu? Tem que ser cortes, tem que ser aquilo e tal. Então, uma constante observação, sabe? Do que o público vai trazendo, de como as coisas vão reagindo. Entendendo também o que faz sentido pra mim, sabe? Também já me peguei várias vezes fazendo o que eu achava que daria certo, porque pros outros dava certo, mas não dava pra mim, porque não era verdadeiro. E isso transborda também pro outro, né? Então... é isso, às vezes um vídeo que é mais espontâneo conecta muito mais do que um vídeo que é extremamente pensado, roteirizado, porque disseram que tinha que ser assim. Eu acho que a gente tem que tentar, sabe? A gente tem que jogar o jogo, porque se você quer crescer lá dentro, mas entender como fazer isso ao seu favor, sabe? Sem se atropelar, sem fingir ser uma coisa que você não é, sem criar um personagem que depois você não vai sustentar, né? Então, eu... pelo menos, durmo à noite, assim, eu deito no travesseiro e eu sei que se um dia você me esbarrar na rua, você vai encontrar a Fernanda que você encontra dentro do Escuta Ela, dentro do meu perfil, porque essa sou eu não... essa é a minha realidade, sabe? Eu falo assim, eu penso assim, eu me visto assim, eu converso assim, então... eu acho que dá também uma paz de espírito, sabe? De saber que você tá criando algo que realmente é verdadeiro pra você. Então... é ser autêntica mesmo, né? Com tudo que você faz, né? Ser autêntica e estratégica. Já teve algum conteúdo que você não quis compartilhar, que você achou melhor deixar para você mesmo? Ah, sim. E claro que não precisa falar agora, é o conteúdo. Mas... ai, vários. Então, assim, por exemplo, quando eu tava vivendo o meu término de relacionamento...
eu não queria falar sobre isso. Eu não queria falar sobre amor, eu não queria falar sobre o que eu tava vivendo. Eu mantive o mais privado possível. Por mais que, de alguma forma, as pessoas começaram a perceber que eu não estava mais namorando. E certas seguidoras perguntando, tipo... Você terminou? Como que você tá? Putz, eu tô vivendo um término também. Fala um pouco sobre isso, sabe? Eu decidi não falar por muito tempo. Porque eu não tava preparada. Eu não tava me sentindo confortável. E eu tenho essa premissa, assim. Se eu não tô ainda... Se eu não encontrei a solução, ou se eu não... tenho isso bem guardado dentro de mim, eu não vou expor. Eu não me rasgo. Eu acho que eu já tive uma fase ali no começo que eu me rasgava muito, assim, no sentido de... Tive uma crise de ansiedade, eu logo compartilhava. E eu entendi que isso não é inteligente pra mim. Então, depois de 1 ano e meio, quase, que eu comecei a falar sobre términos de relacionamentos e comecei a expor o que eu vivi, o que eu senti, como que foi o processamento. Por que adianta... eu trazer um conteúdo que eu mesma não tenho a solução pra ele. Eu vou fazer o quê? Só chorar e só reclamar e só lamentar? E... O que eu vou estar compartilhando? Eu acho que é isso. Tudo que eu compartilho, de alguma forma, eu quero somar na vida de alguém. Se eu me pergunto, isso vai somar? Isso vai ensinar alguma coisa? Isso vai ajudar? Porque se não for, acho que não precisa, né? Acho que já tem muita gente falando muito. Então, eu sou bem seletiva nisso. Se eu tenho... minimamente uma solução, isso aqui me ajudou, né? Essa reflexão aqui, de alguma forma, eu acho que pode iluminar a mente de alguém, pode trazer um caminho, uma paz, eu vou trazer. Se for para simplesmente despejar as minhas frustrações, as minhas raivas, as minhas dores, eu prefiro despejar no meu caderno, no meu diário, que eu escrevo todo dia, e lá eu posso lamentar, e lá eu reclamo. Não vou ficar emanando isso pro mundo, sabe? Então, sim, várias vezes eu repenso conteúdos e falo isso eu consigo falar agora, isso eu não tô afim de falar. Ah, mas eu quero a sua opinião. Vai ficar querendo, porque em nenhum momento eu assinei nenhum contrato de que minha opinião era obrigatória a todos os instantes. Acho também que as pessoas não precisam de tanta opinião de tudo o tempo todo, sabe? Então, eu me resguardo em inúmeros assuntos, porque pra mim faz mais sentido e eu acho que e a minha saúde mental vai estar sempre acima de qualquer conteúdo. E é engraçado porque parece que as pessoas querem, e talvez se sintam até pressionadas a terem opinião sobre tudo o tempo todo. E às vezes você não tem uma opinião formada, porque ainda não deu tempo de você formar, ou você nem tá tão envolvida em determinado tema. Né? E talvez eu nem queira, e talvez a gente não queira. É isso. Né? É isso, a gente tá, às vezes, numa mesa de bar com amigos falando sobre um tema, e você fala... esse tema não é pra mim. Não tô afim. Então, eu vou me resguardar. Então, é a mesma coisa, mais ainda na internet. Porque as coisas tomam proporções grandes. Várias pessoas vão interpretar aquilo, talvez, de formas... Enfim, com a mínima camada do que ela te conhece. Ela escutou 15 segundos dos seus stories e pronto, já cria uma versão de você. Enfim, então, é um ambiente, mais uma vez, que eu acho que tem que ter espontaneidade, tem que ter uma verdade, mas tem que ser estratégico. Olha, eu queria talvez voltar um pouquinho nessa coisa do autoconhecimento. Eu queria que você definisse o que é autoconhecimento para você. Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque eu não sei se existe uma resposta certa, né? Existe o que como eu enxergo. Então, o autoconhecimento para mim é uma busca eterna, que não tem fim, uma busca por si mesma, assim, por entender e compreender cada vez mais camadas sobre você mesma. E eu acho que é uma experiência, vamos dizer assim, que não está em um lugar único, né? O autoconhecimento está em qualquer lugar. É só você se abrir para isso. Então, ao assistir um filme, pode ser que algo se desperte dentro de mim, uma mensagem que me toca, aquilo me faz refletir e eu aprendo algo sobre mim, né? Um filme, uma música, uma experiência, uma troca, uma palavra, uma vitória ou um desafio. Então, o autoconhecimento, ele tá em todos os lugares. Eu acho que é só você se despertar para isso, né? E eu não sei quem se foi um guru, eu não sei quem foi. Foi meu ex-namorado que me falou isso e ficou muito na minha mente. E eu não lembro quem é a fonte ali dessa reflexão.
Mas era uma metáfora com você estar caminhando no deserto e precisando, né, de hidratação, precisando suprir essa sede para se manter vivo. E aí você vai lá e decide cavar um poço. Cavar para tentar achar uma fonte de água. Aí você encontra essa fonte de água. E aquilo te nutre, aquilo te faz sobreviver, aquilo te traz tudo que você precisava naquele momento. Mas pode ser que daqui poucos minutos a areia voe e aquele buraco que você cavou não exista mais. E alguém passe daqui 1 hora ali e precise também cavar para encontrar água e cave em outro lugar e encontre outra fonte e se nutra dessa outra fonte. Quer dizer que a minha tá mais certa ou mais errada, né? Eu encontrei a minha fonte aqui, você encontrou a sua lá. E ambos conseguiram se nutrir, sabe? Então, eu acho que o autoconhecimento é essa busca pelas essas fontes que estão em diversos lugares e que cada um vai encontrar no seu próprio espaço, na sua própria jornada, na sua própria fonte ali. E que vai te nutrir. Pode ser religião, né? Pode ser espiritualidade, pode ser um estudo, pode ser, enfim, pode ser um podcast que te desperte alguma coisa, que você vai atrás de outra coisa, e aquilo vai te agregando bagagens e ferramentas. Eu amei essa resposta. Amei, porque eu acho que fica muito estigmatizado. Autoconhecimento, todo mundo buscando autoconhecimento. Mas o que é isso, né? O que é esse trauma de autoconhecimento? E assim, para mim, teve um gatilho que foi uma frase, eu acho que essa frase é de Sócrates, muito antiga, que fala o seguinte: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Então, esse foi o meu gatilho quando eu ainda trabalhava como executiva de banco. E ele falou o que eu sentia, porque eu falava, gente, eu tô fazendo um monte de coisa, mas tem um vazio, né? E aí que começou a minha busca. E é a minha busca, né? Então, a minha busca foi pro lado da yoga, que traz centramento. Sim. Foi pro lado da meditação, da respiração, da leitura, da filosofia. É a minha busca. Perfeito. Mas claro que ela tá no dia a dia, e é isso mesmo. E hoje eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas sem saber muito, tá, como é que eu faço, né? Tá bom. Onde eu acho, de repente eu não quero fazer yoga, né? Eu não quero fazer yoga, mas eu quero acho me que entender. isso é um preconceito muito grande. Eu sempre era uma pessoa que falava, nossa, autoconhecimento, yoga, meditação, não gosto disso, não quero isso. Eu até fazia yoga, mas não para autoconhecimento de esporte mesmo, mas aí virou uma coisa de autoconhecimento. Eu falei, não quero mais isso, porque não sou essa pessoa, acho chato isso. Eu acho que cada pessoa tem as ferramentas dela e como eu falei antes para você, eu tinha uma crise ano passado que me separei, então eu caí num buraco mesmo. E eu ouvi muito o que você falou, que você era uma pessoa muito feliz, muito extrovertida. E eu também sou uma pessoa extrovertida. Todas as pessoas que eu falo que eu sou introvertida, que eu não quero ver pessoas, todo mundo fala para mim, nossa, mas você não é essa pessoa. Mas eu sou muito introvertida, na verdade. Mas eu acho que aí vem essa coisa de depressão, ansiedade, que ninguém veja, porque você fica lá, por fora você tá feliz, você tá fazendo um monte de coisas, mas dentro você tá vazio mesmo. Essa coisa que você agora falou do filme, que você veja uma coisa, aconteceu ontem comigo. Ontem à noite, estava assistindo uma série, e aí aconteceu uma coisa, e eu falei, nossa, se eu tivesse isso na época, talvez agora seria diferente. Me deixou pensando muito. Enfim, eu acho que em cada coisa, cada lugar, você acha umas coisas para te ajudar mesmo. Se você estiver atento. É Se você estiver aberto. Isso. Perfeito. Pra isso. Isso. Né? Tem que Eu estar acho com a que- lente. Eu Isso. brinco que é uma lente É, que você tem que pôr, assim, na sua visão, para enxergar o mundo como um grande convite, sabe? Uma grande oportunidade em todos os cantos para você evoluir, para você aprender, para você se construir todos os dias. Eu acho que para mim esse caminho começou, né, nem um ano atrás, mas estou vendo como que minha cabeça está abrindo, como que eu estou enxergando muitas coisas que eu nunca tinha enxergado antes, e não do lado do yoga e meditação, que ainda não são coisas para mim, e nem muito esporte, por exemplo, mas de ficar
introvertido, pensando muito. Eu acho que tem, né, muitas ferramentas diferentes. Sim, com certeza. Tem algum relato de alguma seguidora ou seguidor que ainda ficou na sua cabeça, que talvez você mudou uma coisa muito grande para ela, que ficou com você? Ai, eu vou tentar falar isso de uma forma que não soe metida nem nada, tá? Mas eu recebo muitas mensagens muito bonitas mesmo, assim. E às vezes eu tiro prints para guardar. Mas eu sou muito grata a todas, sabe? A gente tem uma comunidade que também se ajuda muito. Eu acho que mais do que ficar emocionada e ficar me sentindo honrada por receber mensagens para mim, eu fico, assim, muito orgulhosa quando eu vejo a comunidade se ajudando, sabe? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp com algumas seguidoras, né, que fazem parte do Clube da Escuta, que é essa comunidade um pouquinho mais fechada, que tem o clube e tal. E, às vezes, elas mandam coisas ali entre elas e se ajudam entre elas. E eu acho isso, assim, fantástico. É uma sensação de gratidão tão grande de pensar que, de alguma forma, eu só fui a pessoa que uniu essas pessoas, sabe? Eu não fiz nada. Eu só conectei. E elas mesmas estão se ajudando e, querendo ou não, cria-se uma egrégora ali de muito carinho, de muito afeto e cuidado. Então, ver que elas conseguem interagir entre elas dessa maneira me dá muita alegria. E eu sou muito grata por todas as mensagens que eu recebo, assim, diariamente, das pessoas falando sobre algum episódio do podcast, algum texto que tocou o coração, sabe? Isso me fortalece muito. E tem vezes que eu tô em dias super tristes, ou super desanimada, ou até me questionando muito, né? Essa sabotadora, nossa, não é bom bastante, né? Eu não sou interessante o suficiente, sei lá, essas coisas que acontecem na nossa cabeça. E aí você recebe uma mensagem de alguém falando que, de alguma forma, o que você disse mudou um pouco do dia dela, ou que inspirou a fazer tal coisa. Isso, pra mim, assim, impagável. Eu fico muito feliz toda Se vez uma que pessoa fala isso, já valeu, Nossa, né? já valeu demais, assim, mesmo. Eu sou muito grata à comunidade do Escuta Ela. Muito. Que é bom. Tá bom. Agora, vamos lá com o nosso quadro 5 perguntas rápidas. Eba, tá bom. Ok, primeira pergunta. Qual frase sobre autoconhecimento não aguenta mais ouvir? Ai, tudo passa. mas ao mesmo tempo eu também sempre falo. Sim. Eu sempre falo, tudo passa. E é verdade, é simples assim. Mas no fim do dia é isso, tudo passa, gente. A coisa da meditação e yoga, que autoconhecimento é meditação e yoga. Para mim, eu não aguento mais ouvir. Eu acho que falar em autoconhecimento como se fosse uma coisa nova. Parece que é o assunto da moda, mas é tão antigo quanto o mundo. Total. Perfeito. Se você tivesse que trocar de profissão por um dia, qual seria? Nossa, acho que é atleta. Algum tenista, sabe assim, pra viajar e jogar um Grand Slam. Entrar numa arena, alguma coisa assim, envolvendo esporte. Adoraria. Eu gostaria muito de ser médica e entrar numa cirurgia, abrir um corpo e... Ai, nossa, que loucura. Sim, eu adoraria isso. Ou até ver como uma pessoa morreu. Então, ver uma pessoa morta, abrir e ver o... Interessante. Eu gostaria de fazer parte de uma banda de rock. E subir no palco, também. sabe? E ver aquela multidão cantando e aquela energia. Perfeito. Meio que eu também tô nessa vibe. Uma cantora pop muito Isso. famosa, assim, pra ter essa sensação de um estádio. Isso. Legal. Se pudesse colocar um pensamento na cabeça de todo mundo por 24 horas, qual seria? Eu já ia falar tudo passa, mas eu vou me segurar pra não ser repetitiva. Eu gostaria de falar para todo mundo, hoje faz alguma coisa para dar felicidade para uma outra pessoa. Sim. Ou dar um sorriso para uma outra pessoa.
Eu acho que eu iria nessa linha de a pessoa... A gente falou sobre isso. A pessoa, às vezes, quer fazer o bem no mundo e não sabe por onde começar. Mas se ela fizer ali na família dela, Isso. né? Se ela... Dois. se ela for mais gentil com quem tá do lado dela, ela já tá fazendo bem pro mundo. Sim, Ai, agora eu tô muito influenciada por vocês, mas... eu acho que eu também vou acabar indo por esse caminho de demonstrar, sabe? Demonstre o seu afeto para as pessoas que você ama. Porque tudo é muito fugaz, né? A vida é um suspiro. A gente não tem garantia de nada para amanhã. Nada. Então, viva o hoje. Olhe nos olhos de quem tá na sua frente. Fale e verbalize e expresse aquilo que você sente. Perfeito. Se você pudesse inventar uma lei que só vale para mulheres por um dia, qual seria? Gente, quanta pergunta difícil. A minha lei seria: você é obrigada a sair uma vez por semana com as suas amigas. Essa é uma ótima lei. Essa é Ótima. uma ótima Verdade. lei. Senão você vai presa. Nossa, assina embaixo e apoio. Sim, Adorei essa. com certeza. Não, eu vivo isso, né? Eu quero... Para mim também, você tem que viajar uma vez por ano com suas amigas. Eu acho isso muito importante. Total, Mas, amei. então, vai nesse... Vou Vai nessa, nessa linha, Vamos vai nessa nessa. linha. Essa é Tá. ótima. Tá bom. Qual seria o título da sua autobiografia se fosse escrita só com base nos seus erros? Seus erros? Meu Deus. Tente de novo. Adorei. Continue a nadar. Continue a nadar. Acho que Fala é isso. você, eu tô Ai. travada aqui. Tudo passa. Tudo passa, gente. Essa é a frase que resume quase que tudo na vida. Tudo passa. Muito difícil essa. Porque eu tenho tantos erros. Como que eu vou escolher um? Eu acho que o meu seria, na verdade, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque mesmo com erros, você tem que ter erros. Tem que ter. No fim Ninguém dá não certo. tem e você tem que ter. Então, tudo vai dar certo. Quem? Tá bom. É isso, muito Tá difícil. bom. Vocês foram profundas nessas perguntas, Isso, foi hein? o chat, Caramba. na verdade. Nossa, o chat, ele foi Aham. a fundo. Essa vez afundou mesmo. Tá bom. É por causa do seu tema, É. né? Isso! Exatamente. Mas, Fê, foi uma delícia. Ai, Muito obrigada por foi ter mesmo. vindo. Acho que foi um bate-papo muito legal para todo mundo que vai ouvir. Eu espero que a gente possa fazer mais coisas juntas. Por favor. Sim, eu por amei. Eu estou triste que já está acabando. Eu acho que tem esses temas que são muito profundos e estamos falando aos poucos. Eu acho o seu trabalho muito, muito legal e muito nobre também, porque eu acho que isso é um butterfly effect, né? Que você fala uma coisa e já ajuda uma outra pessoa, e a outra pessoa aí quer ajudar uma outra pessoa. Então, acho que isso é maravilhoso para o mundo inteiro. Gente, muito obrigada. E o trabalho de vocês também, porque tá dando voz cada vez mais para outras mulheres, para a gente se conectar e aprender novas coisas. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Foi uma delícia e eu espero que quem esteja em casa também tenha gostado muito do nosso papo. Muito obrigada. Então, Obrigada. até a próxima. E agora vamos comer uns nuts, né? Porque agora podemos sujar nossos dentes. Delícia! Tchau, tchau. Até a próxima.